Se você gosta de viajar para o mundo, certamente já ouviu falar de jet lag, que é um problema super chato que incomoda quem viaja, em especial para outros países, né, com mudanças de fuso horário. Mas quem explica melhor sobre esse assunto é o otorrino Eric Barros, e a gente contou com a consultoria do Carlos Henrique, que traz dicas especiais de aplicativos que podem ajudá-los a melhorar nesse ponto, ou seja, até mesmo evitar o jet lag para aquela viagenzinha mais prolongada. Então, gente, se você costuma fazer viagens longas ou conhece alguém que viaja bastante para outros países, né, principalmente, você já ouviu falar em jet lag. Mas se não ouviu ou se não sentiu algum sintoma dessa doença, a gente vai agora explicar um pouco mais com o Érico Barros, que é otorrino no Piauí, e também ele conhece um pouco mais, né, desse processo. Eu quero que você explique, Érico, para a gente o que é mesmo jet lag. Tem a ver com viagem, por que a origem desse nome? Certo. Jet lag, a origem desse nome, tem a ver com o que causa essa síndrome, digamos assim. Que é quando a pessoa se desloca, na verdade o importante não é nem a distância em si, mas é a mudança dos fusos horários. É quando a pessoa se desloca por uma distância considerável em que ela mude do seu horário habitual, atravessando diferentes fusos horários. Essa mudança brusca de ritmo, né, a qual a pessoa estava habituada, isso termina provocando meio que um desarranjo, até hormonal, metabólico no nosso organismo, né, na pessoa que é submetida a essa situação. Isso causa uma série de sintomas, né? Pode causar insônia, enjoo, mal-estar, náuseas, dor de cabeça, irritabilidade, mau humor. Então esses sintomas são todos sentidos por conta desse desarranjo metabólico e hormonal que ocorre quando a pessoa se desloca rapidamente atravessando vários fusos horários, né? Não vale para o Brasil, norte, não vale norte, se nordeste, não vale se você se horário de verão? Isso, não vale muito se você se deslocar, por exemplo, da região norte para a região sul, porque você se deslocou por uma distância longa, mas o fuso horário não mudou, então você não teve que mudar sua adaptação ao ambiente. É quando você muda de fuso horário, né? Quando você muda principalmente vários fusos horários. Geralmente, para a pessoa ter problema, para a pessoa sentir esses sintomas, ela tem que se deslocar por pelo menos 3 a 4 fusos horários. Érico, é possível evitar isso? Sim. Como? Praticamente todas as pessoas vão sentir alguma coisa quando elas fazem esse deslocamento. Algumas podem sentir mais e outras podem sentir menos. Por que todo mundo vai ter problema praticamente? Porque o nosso organismo ele tem um ritmo, né, de liberação hormonal. Por exemplo, a melatonina ela é um hormônio que é liberado quando escurece. O cortisol é um hormônio que é liberado pela manhã. Esses são só alguns exemplos. Esse ritmo hormonal nosso interno, ele é meio sincronizado pelo ambiente externo, pela quantidade de luz, pelo horário do dia, pelo horário da noite, pelo horário das nossas refeições. Então, se você rapidamente faz com que a pessoa mude totalmente todo o ambiente externo dela, os horários, isso termina desarranjando um pouco esse funcionamento hormonal e metabólico interno e gera esses sintomas. E qualquer pessoa pode sentir, crianças, jovens, exato. Então, adultos. todo mundo vai estar sujeito a isso. O que a pessoa pode fazer para tentar amenizar essa sintomatologia, né, o que é recomendado, é a pessoa, primeiro, antes de viajar, ela meio que já procurar pelo menos mudanças leves, mas meio que se adaptar ao fuso horário novo para o qual ela vai se deslocar. Ou seja, previamente à viagem, ela já faz pequenas mudanças no seu horário habitual, não mudanças bruscas, porque mudanças bruscas, como eu falei, vão ser sentidas, mas para ela meio que já ir se adaptando ao seu novo horário que ela vai estar daqui a alguns dias quando ela viajar. Pois é difícil porque quem chega, né, geralmente quem viaja chega ao local de destino com vontade de sair, de curtir. E a hora de descanso não seria essencial para isso? O ideal é que a pessoa, quando chegar, ela procure se adaptar ao ritmo do local. Então, se a pessoa chegar num horário noturno, o ideal é que ela vá seguir a nova rotina, ou seja, é para dormir. Já durma. Se chegar durante o dia, o ideal é que ela procure retardar o sono, ela vai ficar acordada. Agora, você tinha perguntado com relação ao nome. O nome ele ocorre porque essa síndrome ela foi percebida com viagens de avião, porque para você se deslocar rapidamente por vários fusos horários, tem que ser com viagem de avião. Então vem daí o nome jet lag. É uma abreviatura de jet plane, né, que é avião em inglês, e lag é retardo. Então é meio que um retardo funcional provocado por esse deslocamento de avião.
E aí de jet plane lag, depois se reduziu para jet lag. Há casos mais drásticos que é necessário o uso de medicamentos e para quem viaja, quem procurar então? Essa sensibilidade, como eu falei, ela é um pouco individual, né? Algumas pessoas sentem mais, outras vão sentir menos. O ideal, eu acho que é antes de viajar, né? Para quem já teve essa experiência de viajar e passar por esses sintomas e quiser preveni-los, o ideal é antes de viajar procurar alguém que trabalhe com medicina do sono, especializado na área, para passar algumas orientações, como por exemplo uma alimentação saudável, balanceada, prática de atividades físicas, o horário de dormir e de acordar, dependendo do local, para que ela fosse deslocar. Existem algumas substâncias que podem ser utilizadas também, como melatonina, para facilitar essa adaptação. A gente também utiliza a exposição à luz em determinados horários para facilitar essa adaptação. Isso dependendo do local para o qual a pessoa for se deslocar e também da quantidade de horas que for mudar, né, do horário habitual, digamos assim. Pois é um problema que ele não persiste durante muito tempo na viagem, é coisa de um dia mais ou menos, é isso? Vai depender... Caso a pessoa siga essas regras, isso, né, essas indicações. Geralmente esses sintomas que a pessoa tem de adaptação, eles vão demorar de acordo com o número de fusos de horário que a pessoa mudou, que a pessoa se deslocou. Então estima-se que para cada 1 hora, para cada fuso horário que a pessoa atravessou, para cada 1 hora de mudança, é necessário mais ou menos 1 dia de adaptação. Então, por exemplo, se a pessoa se deslocou através de 4 horas, 5 fusos horários, ela vai precisar de mais ou menos 5 a 6 dias para se adaptar a esse novo local. Se for um deslocamento maior, atravessou 10 fusos horários, aí podem ser necessários até mesmo 10 dias para que a pessoa se adapte plenamente a esse novo local que ela se deslocou. É por isso que você falou que para algumas regiões ele pode ser maior, né? Tipo o leste, para quem viaja para o leste, a questão do fuso interfere nisso. O jet lag ele tem essa peculiaridade que é até interessante. Os deslocamentos para o leste, eles geralmente são mais sentidos pelas pessoas do que os deslocamentos para o oeste. Por quê? Porque quando você se desloca para o oeste, você vai chegar em locais que o dia, você vai terminar prolongando um pouco o seu dia. E isso é mais fácil, você terminar se habituando a ir dormir num horário mais tarde do que o horário que você está acostumado. Então essa adaptação para o oeste é mais fácil. Já quando você se desloca para o leste, você vai para locais que o seu dia vai terminar sendo mais curto. Então você vai ter que terminar tendo que dormir antes do seu horário habitual. E isso é uma coisa mais difícil de fazer, né? Acho que todo mundo sabe que é mais fácil você ir dormir um pouco mais tarde do seu horário habitual do que você tentar se forçar a dormir mais cedo do que você está acostumado. É mais difícil isso. Então, gente, vai viajar, os cuidados, né, para evitar o jet lag são essenciais para a ida, no início, mas no retorno também, né? Quando volta para o seu lugar de destino. Essas mesmas mudanças... Aliás, de origem. Isso, exatamente. Porque essas mesmas mudanças que a pessoa vai sofrer na ida, né? Se ela passar um certo período de tempo no seu local de destino, um período suficiente para que ocorra uma adaptação a esse novo local, quando ela voltar, ela vai passar por um novo processo de adaptação. Então pode ter também alguns sintomas. Ok, Érica, a gente agradece a você por essas indicações, essas informações Eu que agradeço, super valiosas para quem viaja. O piauiense viaja muito, né? Tá certo. Você já viajou muito, já sentiu jet lag alguma vez? Já viajei, mas quero viajar mais. Ok, então a gente agradece ao Érica por essas informações e olha só, nada melhor do que utilizar a tecnologia a seu favor. Então já tem aplicativos, viu, Érica, que ajuda nessa prevenção do jet lag. É por isso que a gente foi perguntar ao especialista e ver que aplicativos são esses e de que forma eles podem ser usados. Acompanhe com a gente. Obrigado. Para quem vai viajar, né, e sente muito fuso horário, que a gente chama de jet lag, né, a descompensação dos horários, das rotinas, alguns aplicativos, a própria tecnologia tem ajudado muito e favorecido muito para você não sofrer tanto, né? Aplicativos como Skyzen, Stop Jet Lag, Dormio, são aplicativos que eles ajudam muito a você a se preparar para essa viagem e quando você chegar ao seu destino você não sofrer tanto os sintomas do fuso horário, os sintomas que vão fazer com que você não consiga aproveitar tanto a viagem. Então, dá uma olhadinha no telefone, dá uma olhadinha no seu smartphone que você vai ver que vai ter muitas opções legais para você ficar bem preparado.